É interessante que o Brian citou essa questão de chamarem o Texas de Talibã, porque já foi provado através de investigação, que eu acredito que no Brasil saiu pela agência pública, de que quem está impulsionando mundialmente essas pautas contra a questão não só de aborto, mas de direitos reprodutivos num todo da mulher, pautas conservadoras contra o direito também dos LGBT, enfim, é um grupo de pessoas ligados ao cristianismo, brancos europeus. Então, eu acho que já começa que as pessoas, no geral, têm a tendência, e eu não estou falando, eu sei que não foi o Brian que cunhou esse termo, mas já começa que a mídia liberal tem a tendência de tentar orientalizar tudo, sendo que quem cria, quem impulsiona essas pautas conservadoras, socialmente conservadoras, são justamente os brancos cristãos, como, por exemplo, que é o que está acontecendo aqui na Europa. Os países que estão retrocedendo nos seus direitos humanos, que estão retrocedendo na questão de direitos reprodutivos, direitos das populações LGBTQIA+, são os países que têm lideranças abertamente católicas, que batem no peito e dizem, eu sou católico, e são essas lideranças que, inclusive, têm, né, o relacionamento com, por exemplo, o Bolsonaro. Então, assim, eu acho muito interessante quando a gente avalia a questão dos direitos reprodutivos das mulheres no Ocidente, vamos dizer assim, que quem sempre barrou, quem sempre colocou objeções foram essas lideranças religiosas ou pessoas que são altamente financiadas por essas lideranças religiosas. O último país, que é até uma ofensa eu falar que é um país do Reino Unido que aprovou, que legalizou o aborto, foi a Irlanda do Norte, justamente por uma questão religiosa, por a Irlanda do Norte ter a questão religiosa tão forte lá, tanto a objeção maior disso não sendo nem tanto dos católicos, mas sim dos protestantes, em legalizar o aborto. Eles tinham até um código lá, há uns anos atrás, de que a fulana foi fazer uma viagem a Londres. A viagem a Londres era quando uma mulher ia fazer um aborto na Inglaterra, onde já era legalizado, era quando ela vinha para a Escócia, onde era legalizado, e aí o próprio governo da Irlanda do Norte começou a criar mecanismos para impedir essas mulheres de acessarem os serviços de saúde, de direito reprodutivo dos outros países. Quando esse aborto foi descriminalizado lá, ele foi assim, foi uma questão super complicada, foi uma questão super polêmica, mas que obviamente deixou muita gente feliz, não por uma questão, todo mundo agora pode abortar, não é essa questão, ninguém quer abortar, nenhuma mulher, nenhuma pessoa quer abortar, é você ter a escolha de você ter domínio sobre o seu corpo, sobre a sua vida e fazer isso com segurança. Uma das lideranças, um dos parlamentares britânicos aqui, que é abertamente cristão, conservador, parece um mordomo de filme de terror dos anos 30, o Jacob Rees-Mogg, ele é contra o aborto, mas ele tem na holding das empresas que ele possui, porque ele é um bilionário, né, como todo conservador aqui, ele tem uma empresa que faz pílulas de aborto. Então, assim, muito disso também tem a ver com a hipocrisia, né, da sociedade, que você, tudo bem, se sua filha, você é rico, sua filha vai ter dinheiro para fazer um aborto, você vai ter dinheiro para acessar esses serviços, você tem como acessar esses serviços. A classe trabalhadora, as mulheres racializadas, que são sempre as que mais se prejudicam, é só você pegar mesmo no Brasil, que a maioria das mulheres que morrem vítimas de abortos clandestinos são mulheres pretas, são mulheres periféricas, são mulheres que moram normalmente ou no interior ou nas favelas e periferias das cidades grandes. Elas não têm esse direito, elas não têm essa opção. Então, quando a gente está
trabalhando e falando sobre direitos reprodutivos é para que todas, independente da sua etnia, da sua opção, da sua religião, da sua orientação sexual, tenham acesso a um serviço seguro e domínio sobre as suas escolhas, principalmente sobre as escolhas do seu corpo. Então, ninguém aqui quer abortar. A gente só quer ter o direito de poder escolher se a gente quer ou não seguir com uma gestação, muitas vezes, como no caso desse do Texas, ou em casos que a gente viu recentemente no Brasil, são de vítimas de violência sexual. Então, assim, se as pessoas estão realmente também, se esses conservadores estão realmente preocupados com não terem menores engravidando, não terem gravidez indesejadas, que essas pessoas vão ter que procurar aborto, elas deviam dar aulas de educação sexual, deviam fornecer pílulas anticoncepcionais e, principalmente, né, ter uma sociedade um pouco menos machista e patriarcal que acredita que uma mulher tem o domínio de dizer sim ou não em relação a um encontro sexual e não ser forçada, ser violentada, ser desumanizada como essas sociedades ensinam que nós podemos ser, né, Daphne? Exatamente, muito bem falado. Nada a acrescentar, Natália. O Eduardo Toledo diz assim: Natália, o que pensar da reunião há pouco tempo atrás de Lindy Rothschild com o Vaticano? Ele pergunta.